Oi, pessoal. Se você ainda não me conhece e está aqui por acaso, meu nome é Cíntia, eu sou terapeuta sistêmica e nós vamos falar agora, nesse momento, um vídeo curto sobre o que vai estar acontecendo nos próximos 3 meses. Sobre uma energia importantíssima, um episódio importantíssimo que já está há algum tempo influenciando a maior parte das pessoas que vivem aqui no planeta azul. Eu duvido que tenha alguém aí que não esteja passando por uma reflexão, por uma necessidade de mudança, por uma reavaliação daquilo que andou fazendo, por uma sensação de estar inadequado ou no lugar errado. Duvido. Isso é geral e tem a ver com uma energia poderosíssima que é enviada pelo universo, como sempre, para nos ajudar a mudar. Eu vou falar sobre o retorno de Plutão por 3 meses, só 3 meses, para o signo que ele ficou os últimos 16 anos. Fica comigo e você vai ver do que se trata. Vamos fazer um vídeo falando um pouco sobre uma energia muito importante que vai estar à nossa disposição. Aliás, já estão influenciando, nós já estamos sendo influenciados por essa movimentação, que é uma energia geracional. O que é isso, uma energia geracional? Ela afeta muitas camadas da nossa consciência e dos nossos sistemas. Pois bem, se em 2008 a gente percebe e consegue escrever a respeito da grande crise, o final de Plutão saindo de Capricórnio, a gente viveu aquela época das máscaras, né? Em 2020, quando a gente foi obrigado a reformular uma série de coisas, inclusive dando entrada na nossa vida de uma tecnologia que a gente não fazia ideia, que já éramos capazes de viver essa tecnologia. Claro que também isso está muito em desequilíbrio, porque o ser humano continua sendo medieval e continua sendo muito atrasado em relação a uma série de coisas. A crenças, a posturas, a dogmas, a estrutura, a conceitos, ele é muito atrasado. Então, começa a acontecer uma defasagem muito grande entre a tecnologia e a percepção humana. Fica cada vez mais gritante que nós somos muito, mas muito menos evoluídos do que a gente imaginou. Estamos enredados, né? Enredados, emaranhados completamente e definitivamente numa série de ilusões. Se eu colocasse vocês dentro de uma sala por 16 anos, 17 anos, estudando determinados assuntos, qual seria o resultado quando vocês saíssem dessa sala, né, ou desse quarto, desse local, onde vocês foram obrigados a viver de determinada situação? Os últimos 16 anos foram colocados à nossa disposição para que a gente reformulasse pensamentos, para que a gente reformulasse crenças, para que a gente reformulasse ideias a nosso respeito que estão totalmente distorcidas. Será que todo mundo fez isso? Eu duvido. Será que todo mundo, de fato, refletiu sobre a própria origem? Duvido. Então, o que vai acontecer amanhã, quando Capricórnio vai receber de volta Plutão, por só 3 meses? Olha a loucura que é. É como se você tivesse ficado num quarto por 16 anos e de repente a porta do quarto vai se abrir, você vai ver do lado de fora as coisas, vai olhar para o lado de dentro, vai ver aquilo que você armazenou por 16 anos, aquilo que faz sentido, aquilo que é útil, aquilo que não é mais útil, e você vai ter que jogar rapidinho fora para poder sair, porque senão o tempo todo você vai ter que ficar voltando para resgatar coisas, para você se conectar com coisas, para você lembrar de coisas que ficaram armazenadas durante esses 16 anos. Olha que coisa! A gente já tem tanta coisa para fazer, a gente já tem tanta coisa para mudar. Imagina deixar uma porta aberta
de uma grande transformação pela qual a humanidade de fato está passando, e a gente tem que ficar com o pé ali dentro e não conseguir dar um salto de fato em direção a quem nós somos. Vai ser bem complicado esse período. A gente pode voltar a 2008, quando todos nós, pelo menos os adultos, né, que estão assistindo esse vídeo, têm plena consciência e lembrança de que em 2018 houve uma grande crise. A crise foi mundial, não afetou só os Estados Unidos e nem parcialmente um ou outro país. Todos eles foram afetados pela crise imobiliária e financeira que a gente viveu. Esse é um dos exemplos de Plutão entrando em determinado signo. No caso, Capricórnio rege as instituições, rege o poder econômico, rege o poder político, as organizações que nos controlam, vamos colocar assim. Então é claro que a gente consegue delimitar muito bem o que era antes de 2008 e o que passou a ser. E o que é que isso tem a ver com o momento atual? No começo do ano, em janeiro, Plutão saiu e houve uma grande movimentação, que todo mundo pode ver, porque ele entra num signo onde vai ser necessário uma reformulação sobre os valores que a gente tem de se relacionar dentro do grupo. Nós temos muitos maus hábitos, muitas crenças completamente ineficazes, nós temos muito controle do nosso autoconhecimento, nós temos muito autocontrole vindo de fora da nossa busca por quem nós somos realmente, e um grande sofrimento, porque a raça humana ela é permeada, recheada de episódios dolorosos, né, da nossa história. E como nós temos a nossa história totalmente armazenada nas nossas células físicas, é muito complicado a gente simplesmente largar tudo e não olhar para trás. A gente, infelizmente, fica olhando para trás e tem dificuldade de voltar a caminhar num passo normal, um passo corrente, né? Essa situação onde o poder claramente começa a perder o status, começa a perder o posicionamento, é para ter um ajuste. As pessoas às vezes confundem e acham que tudo é um caos, né? A vida aqui dentro está um caos, a vida no planeta Terra é um caos. Na verdade, o caos ele acontece antes para reorganizar. E depois ele acontece depois para ajustar a reorganização. Ele não é algo negativo. Ele é negativo desde que a gente veja um caos como uma oportunidade de mantê-lo, né? Então, o que vai acontecer de fato e verdadeiramente é que a gente vai precisar focar em verdades. O que é verdade? O que está aqui está em cima. Não existe nenhuma possibilidade de a gente estar vivendo uma vida aqui que não tem as mesmas nuances lá de cima. Então existem nuances sim, existem grupos que separam, existem grupos que usufruem, existem grupos que manipulam, existem grupos que excluem, exatamente como aqui embaixo. Não tem diferença. Então a gente vai ter que aprender a olhar a vida como um reflexo daquilo que a gente contém, porque eu só vou conseguir saber o que eu quero e quem eu sou se eu fizer uma única escolha. Né? E a escolha não tem a ver com religião, não tem a ver com ciência, não tem a ver com nada disso. A única escolha que eu posso fazer é me conhecer. O autoconhecimento é a única chave hoje para que você não seja um seguidor, para que você não seja manipulado e para que você não perca a origem de quem você é. É simples falando, né? Porque o trabalho não é tão simples assim. Eu não consigo imaginar que os nossos irmãos conterrâneos, terráqueos, né, estejam todos abertos e despertos o suficiente para deixar as ilusões que eles vivem, ilusões pessoais, os poderes, os desejos pessoais envolvidos, egóicos, de lado para conseguir captar uma energia do universo, o que deve ser feito. A gente mal sabe por que a gente está aqui, a gente mal sabe para que serve a vida, e a gente mal sabe a que lado da vida a gente pertence. Claro que a gente não pertence a lado nenhum, a gente escolhe estar, mas vai ser um período muito desafiante,
porque a gente vai ter alguns eventos na parte física do planeta, claro. Os eventos são os corriqueiros, só com mais intensidade e mais frequência. Por quê? Porque a gente precisa chacoalhar. A gente precisa chacoalhar aquilo que está estagnado aqui dentro. O meu medo, as minhas crenças, os meus desejos, né? Eu preciso mexer isso para saber exatamente aquilo que eu estou carregando. Quando Plutão volta para Capricórnio, ele vai deixar a mostra como ele fez em 2008 e como ele fez em 2020. Ele vai deixar a mostra algum lixo que ficou. Então preste atenção. Que lixo que está ali na sua vida? É o lixo dos relacionamentos? É o lixo do poder financeiro? É o lixo da desigualdade? É o lixo da soberba? É o lixo da arrogância, né? Da separatividade? Nossa, tem tantos grupos da separatividade e da exclusão, né? Ainda em 2024. Olha que absurdo, a gente, as portas de entrar num novo contexto da civilização, de tecnológico, né, de postura, e a gente ainda está aí brigando, né, mentindo, né, roubando, né, usufruindo de coisas que não nos pertencem. Olha que loucura. Como é que a gente vai lidar? E olha que eu estou sendo generosa, né? 1 bilhão de pessoas, porque já que tem 8, vamos colocar aqui 1 bilhão, já está desperto, já percebe o que é, e eu quero deixar aqui claro o que é ser desperto, porque a gente também se habituou com uma lavagem cerebral de que a nossa espiritualidade está longe, eu tenho que fazer muita coisa para alcançá-la, e ela não está longe, porque nós somos filhos do universo, né? A energia amorosa, ela está aqui dentro, ela só não foi desperta, mas ela está aqui dentro. Então, se eu tenho esse desafio doado e oferecido pelo universo, porque é isso, é uma movimentação extraordinária, dizendo, avaliem as suas maneiras de se relacionar, as maneiras de amar aquilo que causa dor em vocês. Né? Ainda hoje existem pessoas que estão completamente desconectadas do corpo físico. Elas carregam o corpo físico, às vezes 20, 30, 50, 80 anos, e não fazem ideia da leitura física que esse corpo dá. Então, a gente tem muito que aprender. Esses próximos 3 meses vão ser meses complicados. Eu sempre digo para o meu grupo, né, utilizem a palavra, a frase, né, observem e não absorvam. Observem as coisas. Observem para poder aprender a discernir. A gente só consegue utilizar a nossa inteligência se a gente tiver discernimento, porque senão ela não funciona para nada. Ela vai funcionar para usar um celular, ela vai funcionar para ligar uma televisão, para olhar um carro, né? Descobrir como o GPS funciona, enfim. Ela vai funcionar para coisas parciais e não para a função que ela deveria ter. A minha inteligência, ela tem que me unir a quem eu sou de fato. E eu tenho funções aqui dentro. A minha mente, a minha memória, o meu emocional, o meu corpo. Se eu reformular todas essas crenças, e é o que deveria ter acontecido desde 16 anos atrás, e mais ainda, né, na época das máscaras, quer dizer, nós tivemos aí 4 anos, quase 4 anos, de uma profunda revolução e transformação. O que é que as pessoas vão fazer com estes valores? O que é que as pessoas vão fazer com essas mudanças na vida? Hoje nós temos coisas inseridas que há 4 anos nós não tínhamos. Olha a reformulação na vida que está sendo oferecida para a gente. Então a minha pergunta é, o que é que vai ficar aí? Você está com relacionamentos? Como é que você lida com seus filhos? Como é que você lida com você? Você continua a achar que alguém vem salvar você? Você continua a achar que alguém vem modificar a sua vida de alguma maneira? Você continua a acreditar que é alguém lá de cima, longe, distante, que vem aqui para consertar alguma coisa? Claro que não. As coisas só irão se consertar se um grupo grande e suficiente de pessoas modificar o padrão vibracional e de percepção.
Eu só consigo mudar algo se eu estiver unida a um grupo que pense e tenha uma frequência suficientemente similar à minha. Agora, se a maioria tem uma frequência de dor, de luta, de escassez, de crises, principalmente, né? As pessoas não querem muito fazer nada. Elas querem as coisas prontas porque nós somos obrigados a pensar dessa forma. É mais fácil criar dependência quando a gente pensa dessa maneira. Então, preste atenção em tudo. Se você idolatra alguém, preste atenção na idolatria que você causa. Se você recebe essa idolatria, preste atenção. Você está manipulando as pessoas? Qual é a sua intenção? O que é que você precisa fazer aí que você está tentando monopolizar o maior número de pessoas possíveis? O que será isso? Para que será usado isso? Então, essas transformações e esse chacoalhão que a gente vai ter nos próximos 3 meses é algo que vai mexer com tudo, inclusive as finanças do mundo de novo. Claro que sim. Não é à toa que isso já aconteceu e vai voltar a acontecer. Os próximos 3 meses nós vamos estar de camarote assistindo alguma ameaça física, alguma ameaça fisiológica e alguma ameaça financeira. Vamos ver do que se trata. Nem vou entrar em detalhes, eu acho que essa informação já é suficiente. Tudo faz parte de um padrão de energia. A gente precisa, de verdade, tirar os véus que encobrem a nossa consciência. Nós somos seres iludidos, vivemos iludidos, achando que o mundo é uma coisa, que a espiritualidade está longe, que estamos aqui pagando coisas, que estamos sendo punidos, que há muito pecado envolvido. A gente pensa tudo isso. Você vai poder escolher aqueles que se perderam, aqueles que permanecem, ou aqueles que querem sair. A escolha é sua. De 1º de setembro a 19 de novembro, pega o seu camarote e assiste. A melhor coisa a fazer é não se envolver muito. Olhe as situações, observe muito, veja onde ressoa com você e libera isso. Libera, deixa a vida trazer uma grande transformação na sua vida. Porque só assim a gente vai conseguir mudar um grande número de pessoas. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, volta o vídeo, ouve de novo. Então é isso. Fica aí as dicas para se preparar, para se refazer, para aceitar os desafios e muita força e determinação nos próximos 3 meses. Beijo grande e a gente se vê.